Olá, eu sou Ieda, seja muito bem-vindo a esse canal e hoje eu quero te contar que eu romantizei o processo de divórcio. Recentemente eu vi um vídeo aqui no YouTube em que a mulher compartilhava esta informação e eu fiquei reflexiva, porque eu cheguei à conclusão de que eu também tinha romantizado o processo de divórcio. Ela contava a experiência dela e me fez pensar em tudo que eu pensava antes de me divorciar. Ah, como eu tinha também fantasiado um monte de coisas. E eu vou compartilhar. Nenhum casamento, acho que a gente começa por aí, nenhum casamento termina de um dia para o outro. Claro que temos aí algumas exceções que ao longo da vida a gente vê, surpreendentemente, parece que realmente terminou de um dia para o outro, né? Mas eu acho que o processo natural é que o casamento vai se desgastando, as pessoas vão tentando ajustar, conversando, vão trabalhando a relação, vão fazendo tentativas de melhorar, seja passeio, seja viagem, seja momentos mais a dois, ah, o que for possível para o casal, né? De acordo com a realidade, de acordo com o tipo de casamento, né? Alguns vão para presentes, alguns vão para passeios, alguns vão para acompanhamentos terapêuticos. Seja o que for, é muito comum a gente lutar muito antes de terminar o casamento. Mas mesmo quando a gente está nesse processo de luta para que o casamento não acabe, afinal você se casou para ficar casado, né? Quando a gente faz ali um contrato de casamento, quando a gente passa por uma cerimônia de casamento, é uma experiência tão incrível, de mágica, né? Pelo menos é assim que a gente sente. Pelo menos foi para mim. É um momento tão bonito. Você se prepara, o seu vestido, quando se abre aquela porta da igreja, as pessoas te olhando, o momento da cerimônia, tudo que acontece ali, tudo que se fala ali, todas as juras que se fazem ali, as promessas que são firmadas ali, é, fazem com que a gente entenda que aquele é um compromisso, né, para a vida, né? As promessas diante de Deus são coisas muito sérias que a gente leva realmente para a vida. Então, quando a gente percebe que o casamento de algum modo não está caminhando como a gente espera, é natural que a gente queira resgatar, queira recuperar isso, queira voltar ao primeiro amor, queira entender onde desencaminhou, né? Então há uma luta aí que pode levar meses e pode levar anos, muitos anos. O mais comum que a gente escuta, e que também aconteceu comigo, é que esse processo de divórcio levou anos para ser concretizado. Porque a gente não queria, né? Tanto um lado quanto o outro, a gente percebia que tinha intenções de continuar. Ainda que tivéssemos problemas, a gente tentou de algumas formas, de várias formas, recuperar aquilo, né? A cada ano que começava, eu me lembro que cada virada de ano, cada Réveillon, a gente falava verbalmente até sobre isso, que a gente desejava que fosse um novo ano e que as coisas melhorassem, né? A gente meio que firmava ali um novo compromisso. E às vezes a gente começava mesmo nesse intuito, né, e com esse ritmo, mas ao longo do tempo realmente as coisas, com o tempo foi se mostrando que não se podia mais recuperar muitas coisas, que alguns cristais já tinham sido quebrados pelo caminho e não estava dando mais para juntar os cacos, sabe? A gente tentava juntar, mas a água escapava ali pelos vãozinhos, que o cristal nunca volta a ser a mesma coisa, né? Então, assim, foi uma jornada difícil, é sempre uma jornada muito difícil, muito dolorida. Hoje eu falo com mais naturalidade, mas é uma jornada muito dolorida. E mas eu percebi que eu romantizei o divórcio por muitos momentos. E eu ficava pensando que talvez se a gente separasse, não ia ser tão ruim. Afinal, a gente se dava bem, a gente nem brigava. A gente nunca falou alto um com o outro, a gente nunca foi de brigar, de gritar, de fazer escândalo, nunca nos agredimos. Então a gente era tão amigo, né? Que de repente talvez fosse tão bom que aí cada um ia ser feliz do seu lado, né? Na sua nova casa. E eu, coincidentemente, naquele período, eu vi dois programas de televisão que mostravam ex-casados super felizes. Nossa, um apoiando o outro, convivendo com o outro e com os novos relacionamentos. Então, dois me chamaram a atenção e foi muito marcante para mim. Um deles foi, eu não me lembro qual era o programa, mas nesse mesmo programa mostraram dois episódios interessantes. E que foi, eu não sei se foi o Globo Repórter, alguma coisa assim. Mas assim, mostrou duas situações que me chamaram muita atenção e que eu nunca me esqueci. Um deles era a cantora Elba Ramalho, e que mostrava que ela, com o ex-marido dela, mesmo depois de separados, como eles tinham adotado as quatro filhas juntas, eles dividiam a guarda das meninas. E
E quando as filhas estavam com o pai, ele já estava no novo relacionamento. E a Elba ia até lá e mostrou a Elba lá, comendo com eles, conversando com eles, sentada à mesa da cozinha lá com o ex-marido, a nova esposa do ex-marido, as 4 filhas juntas, e falando do quanto a convivência deles era tranquila, era boa, o quanto ela era feliz de ver ele feliz, o quanto ele era feliz de ver ela feliz, torcia pela felicidade deles. É, Nossa, aquilo me chamou a atenção muito, porque eu não fazia ideia. Porque eu me lembrava de quando a Elba era casada com ele, e quanto era intenso aquele romance, né? Era um rapaz muito mais jovem, super bonito, que apareceu muito na mídia como o marido dela. E depois apareceu também que eles tinham se separado. Mas aí passaram-se anos, ninguém nunca tinha falado mais sobre isso. Eu nunca tinha mais ouvido falar sobre a vida da Elba, né? E aí esse programa mostrou como era o relacionamento dela com esse ex-marido e com a nova estrutura familiar deles, né? E nesse mesmo, eu acho que foi no mesmo dia, na mesma noite, mostrando outras situações, mostrou 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. E o mais interessante foi assim, que parecia realmente um grupo de amigos. Aí quando foram contar mais sobre o episódio e explicando quem era cada um, aí destacaram uma daquelas mulheres tinha sido casada com um dos homens e agora era casada com outro homem que também aparecia na mesma imagem. E aquela segunda mulher que aparecia na imagem, ela era a nova esposa do ex-marido. Então os 4 conviviam ali. Só que eles não estavam só comendo juntos, como o caso da Elba. Eles viviam juntos na mesma casa. Eles eram pessoas que tinham mais posses financeiras, então eles tinham era como se fosse uma vilinha, provavelmente muito, não me lembro, acho que no Rio de Janeiro, em que eles tinham um terreno tão grande, com meio que uma florestinha ali, e que eles tinham várias casas. Pelo que eu me lembro, talvez umas 4 ou 5 casas, que eram da família no mesmo espaço. Casas grandes, então assim, era realmente meio que uma mini cidadezinha da família deles, né? Uma coisa assim, umas 4, 5 casas grandes, espaçosas ali, porque mostrou um pouco da realidade deles ali. E aí ela contando a história dela, né? Que quando ela tinha 18 anos, ela se casou com tal, e aí mostrava a foto dela. E aí com o tempo, tal, mostrando ali, tiveram 2 filhos, 3 filhos, não me lembro exatamente, mas tiveram filhos. E aí viviam, depois de um certo tempo, o relacionamento não deu certo, eles se separaram. E aí ela foi morar com os pais, na casa da família dos pais, que era onde eles moravam hoje. E com o passar do tempo, ela se conheceu o atual marido, com quem ela já estava há mais de 20 anos. E aí ela teve também filhos com esse segundo marido e estavam vivendo ali. E depois de um certo tempo, ela voltou a ter contato com o antigo marido, né? E na verdade já tinha por conta dos filhos. Mas tem um contato mais próximo, ele tinha se casado. E ele estava procurando um novo lugar para morar. E uma das casas da família estava livre. E aí ela chamou eles para morarem numa das casas da família, porque assim os irmãos iam passar a conviver com mais proximidade do que habitualmente conviviam, porque ficavam aqui, iam para lá e vinham, e agora ia estar todo mundo ali pertinho. E eles aceitaram. E nesta época da reportagem, já tinha se passado anos que eles conviviam todos no mesmo local, nesse mesmo espaço aí, cada um na sua casa, porém todos convivendo juntos ali. Eles mostraram que assim, um saía daqui, ia tomar café da manhã ali, daqui a pouco estava aqui, às vezes almoçava aqui, às vezes almoçava ali. E ela mostrou que ela já tinha ido viajar com a esposa do ex-marido, as duas sozinhas, mais de uma vez, e que as pessoas ficavam encantadas e surpresas de quão bem elas se davam, né? Pareciam realmente amigas antigas, velhas amigas melhores amigas. E eu achei aquilo tão bonito, de uma demonstração de amor e de superação tão bonita, que eu lembro que na época eu falei, eu quero isso pra mim. Eu falei, eu não sei, eu não queria a minha separação. Mas eu queria, eu decidi naquele dia que se eu me separasse, era isso que eu queria. Era neste formato que eu queria. Eu não queria briga, eu não queria inimizade, eu não queria que os meus filhos não tivessem um bom convívio com o pai. Eu não queria que no futuro, quando eles se casassem de novo, ou eu tivesse um novo relacionamento, que a gente tivesse isso como um problema. Então eu decidi que eu queria que as coisas fossem assim. E eu passei a entender que a gente precisava cada vez mais, por mais que o relacionamento estivesse acabando, a gente estivesse vendo que a gente não estava conseguindo fazer aquilo dar certo, eu queria cada vez menos ter brigas com ele. Porque eu queria que a relação terminasse de uma forma super tranquila e amigável. Porque senão nós não íamos conseguir construir um futuro amigável. E eu digo que eu romantizei, como eu disse lá na primeira frase,
porque eu achei que isso pudesse ser muito mais tranquilo e natural. E de fato a gente conseguiu terminar sem muitas brigas, sem muitos problemas. Foi uma coisa mais conversada. Olha, realmente não dá certo. Acho que realmente a gente não tem mais condições de continuar. Eu não quero mais continuar casada. Então a gente precisa separar as casas, entender como que nós vamos fazer essa dinâmica, organizar o que vai precisar ser feito, mas precisamos fazer. Então foi uma decisão muito tomada com uma forma muito consciente. Não foi, e eu digo que romantizei porque não foi tão fácil quanto eu achei que seria. Não foi tão bem aceito. E também não foi simples, mesmo para quem quer separar, é muito difícil, porque a gente está muito acostumada. Eu já estava há 20 anos com esse homem. Nós já tínhamos quase 18 só de casamento. E quase 2 de relacionamento antes do casamento. Então eram 18 anos e meio de casamento, 1 ano e meio de namoro. E é muito difícil. Quando a gente para pensar no casamento, a gente percebe que a maioria das vezes, isso acontece, isso não é raro e acontece com a maioria das pessoas, você percebe que você passou mais tempo com aquela pessoa do que com os seus próprios familiares de sangue. Tem muita gente que saiu de casa e passou menos de 20 anos dentro de casa e passou mais de 20 anos casado. Então conviveu mais com o marido e com a esposa do que com o pai e com a mãe. E ainda que você tenha passado mais tempo solteiro, você não dorme com sua mãe e seu pai. Você não dormiu com sua mãe e seu pai. Com essa pessoa você dormiu todas as noites. A maioria das pessoas dormiu todas as noites. E eu tinha um casamento desses, a gente não passava noites separados, a gente dificilmente viajava, eu nunca viajei dentro do casamento sem estar com o marido e com os filhos. E também, então nunca, mesmo brigados, mesmo com problemas, a gente não tinha o hábito de dormir separados. Então se você percebe, é um convívio muito, muito intenso, muito grande. Então não tem como isso não ser dolorido quando você separa, ainda que você queira separar. É sempre um processo muito difícil, muito dolorido, né? Mas às vezes ele precisa acontecer. E eu digo que romantizei por isso, porque eu achei que ia ser muito fácil, muito tranquilo. E foi muito dolorido, foi muito difícil passar por isso. E os meus filhos, eles já eram adolescentes. Quando conversamos com eles sobre isso, eles entenderam. E no primeiro momento, eles até concordaram, né? Eles não tinham escolha, claro, mas assim, eles aceitaram e eles até acharam bom, porque eles perceberam que a gente não estava feliz ali. Então eles acharam bom. A resposta foi assim: puxa, talvez agora fique melhor, porque talvez eu consiga ver você feliz e ele feliz e seja melhor para todo mundo. Então pareceu que eles também se sentiram mais leves, porque eles sentiam o clima que não estava bom dentro de casa. Eu ouvi de um dos filhos assim: nossa, parecia que a gente estava meio morto dentro de casa. E agora a gente está conseguindo rir de novo, sorrir de novo, ficar um pouco mais leve, um pouco mais feliz. Isso foi muito triste de ouvir também, porque a gente tentava segurar o relacionamento, principalmente pensando na qualidade de vida dos filhos. Mas a gente não estava conseguindo esconder a nossa frustração de não conseguir evoluir mais naquele relacionamento, né? Porém, passado algum tempo, a gente percebeu que também os filhos sentiram. Por mais que eles entendessem que aquela pode ter sido a melhor das decisões, a gente sentiu que no começo foi aquela ufa, parece que talvez agora seja melhor, mas depois eu senti que deu aquela baqueada assim de, puxa, mas mesmo estando ruim, todo dia eu tinha meu pai para dar bom dia aqui. E agora eu não tenho, eu tenho que ligar para ele, eu tenho que mandar mensagem. Então eu percebi que teve um impacto também nisso, de mesmo ruim tá bom, é como a gente vive muitas vezes, né? Mesmo ruim tá bom, porque a gente tá todo mundo junto. Então o divórcio, a gente romantiza, a gente acha que vai ser melhor, que a gente vai superar, que nossa, agora eu vou estar livre, eu vou fazer tal coisa, Não vai, não vai. Pelo menos no começo é muito difícil. No começo você vai só assimilar, superar que você... vem uma frustração de que assim, puxa, eu falhei. Puxa, eu não consegui. E eu quebrei o compromisso que eu firmei comigo mesma. E principalmente quando a gente coloca tanta expectativa no casamento, de que assim, é o meu conto de fadas, que não teve final feliz. Então, quando nós mulheres temos aquela predisposição do encontro do príncipe encantado, por que que não deu certo? Né? Era o meu príncipe encantado, era a minha oportunidade de fazer meu conto de fadas acontecer. Então, eu romantizei o divórcio. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu achei que ia ser mais simples. Felizmente, eu consegui criar essa relação de amizade. Não é todo dia feliz. Eu já tive meus entendimentos com meu ex-marido em relação a uma questão ou outra, né?
já nos desentendemos uma vez ou outra, isso é normal. Eu me desentendia com ele casada, por que eu não vou me desentender com ele? Não vou achar que é normal me desentender com ele divorciada. Mas no dia a dia a relação é muito saudável, é muito saudável. A gente se fala, a gente consegue se relacionar, a gente consegue conviver juntos. A gente, por um período muito longo, de quase 2 anos aí, a gente convivia de sair junto com os filhos, de fazer alguma coisa que precisasse que precisasse de nós dois, ou que pudesse ter nós dois, eu estou disponível, ele está disponível, vamos junto, e vamos fazer. E mesmo sem ter recaída, sem ter nada, porque a gente realmente, quando a gente pôs um ponto final, foi uma decisão muito bem firmada, né? Então não tínhamos intenção de estar juntos de novo. Mas tínhamos uma convivência que, para todo mundo que estava por perto, estava achando até estranho. Nossa, mas vocês estão juntos aqui? Sim, a gente tem filhos juntos, a gente viveu 20 anos juntos, a gente tem uma relação de amizade, a gente ainda é uma família. Mesmo não estando casados, mesmo não estando juntos, de forma íntima e com compromisso. Tanto que uma das coisas que nós fizemos logo que a gente decidiu pelo divórcio foi formalizar o divórcio. Quando a gente decidiu isso, em um mês mais ou menos amadureceu isso e já teve a separação de casas. Já entramos com o pedido de divórcio. Em 3 meses nós já estávamos divorciados, no papel. Então isso foi muito importante, porque deu um encerramento de um ciclo de uma forma muito firme e decidida, de modo que nenhum dos dois pudesse ficar cogitando, mas então até a gente formalizar, quem sabe. Não, era uma decisão tomada, porque a gente já tinha passado muitos anos lutando por aquele casamento. Então a decisão tinha que ser uma decisão firme, porque senão nenhum dos nós dois conseguiríamos prosseguir na vida. E tanto que assim, foi realmente uma boa decisão e a forma como foi conduzida. Hoje temos uma relação normal, acho que não é mais tão amigável como era antes, justamente por isso que eu falo romantizei o divórcio, porque a gente sempre acha que vai ser super amigo. Eu acho que aquela fase lá que eu vi naquele programa, que eles se encontraram, moraram todo mundo na mesma casa, como foi pra eles, isso aconteceu só anos depois, quando os filhos já estavam muito grandes e passados muitos anos de casamento de cada um dos dois lados. Eu ainda não estou nessa fase, mas eu tenho uma convivência muito boa, muito amistosa com meu ex-marido, e ele agora começou um novo relacionamento. E no começo foi estranho, porque eu já não podia mais contar com ele pra ir ali, fazer uma coisa aqui, fazer outra coisa ali, porque agora ele estava num novo relacionamento e eu tenho que respeitar esse espaço dele. E eu sempre deixei muito claro que eu desejava muitíssimo a felicidade dele, que ele encontrasse uma outra pessoa que pudesse ser a pessoa que ele precisa para a vida dele, conforme ele escolhesse, né? Claro. E as coisas estão se encaminhando dessa forma, né? Felizmente ele está num bom relacionamento, já está com plano de casamento, em breve deve se casar novamente. E nesse período eu tive algum tipo de dor por isso? Não tive. Eu acho que com o passar do tempo, é claro que naturalmente você começa a olhar para o relacionamento do outro, principalmente porque eu não iniciei nenhum outro relacionamento ainda depois do divórcio, e eu olho e penso assim, puxa, será que o relacionamento dele tá dando certo porque foi melhor do que o nosso quando a gente começou? Será que isso vai vir na cabeça? Isso vem na nossa cabeça, no nosso coração. Então, por alguns momentos, você sente um pouco de ressentimento, de falar assim, poxa, ele parece estar tão feliz. E por que a gente não estava feliz? A gente para pensar nisso. Por isso que eu falo, a gente não pode romantizar o divórcio, porque o divórcio é duro, é triste, é dolorido. E a gente vai fazer muitas reflexões até que a gente cure totalmente isso. E a cura precisa vir, e a cura vai acontecer, né? Hoje eu me sinto curada em relação a isso. Não me sinto ainda, me sinto aberta para novos relacionamentos, embora não esteja na iniciativa de querer novos relacionamentos. Mas me sinto aberta e pronta para um novo relacionamento, mas ainda entendo que preciso trabalhar sobre o que eu espero de um novo relacionamento. Principalmente agora, eu já estou com 51 anos. E não tenho mais a mesma expectativa e nem a mesma disposição de quando eu tinha quando me casei. E mesmo eu tendo me casado não tão jovem, eu me casei eu já tinha 30 anos. Mas eu tinha uma expectativa de casamento. Justamente por isso eu demorei tanto para me casar, porque eu tinha uma expectativa de casamento que eu só decidi me casar quando eu entendi que aquela pessoa, aquele conjunto de momento, a pessoa e o momento certo, a pessoa certa, cumpriria todos os requisitos. E não foi assim. Não foi. Pelo menos não foi por Feliz para Sempre. Mas foi por muitos anos. Foram quase 20 anos juntos. E foram quase 20 anos juntos. E temos 2 filhos maravilhosos. Então a gente precisa olhar para isso tudo com um olhar de mais amor, um olhar de mais compaixão com a gente mesmo. Às vezes se pune muito, né? Quando a gente passa pelo divórcio, a gente se pune muito. Então, a gente precisa entender que
não era o que a gente queria, mas aconteceu. Passamos por isso, sobrevivemos a isso e vamos ter que tirar o melhor dessa experiência, né? O aprendizado que fica para novos relacionamentos, essa questão de suporte emocional aos filhos. E eu desejo que você, como eu, tenha construído aí ao longo desses quase 2 anos após o divórcio, que você consiga construir um bom relacionamento com seu ex-marido, para que essa convivência seja o mais pacífica e natural possível, tanto para o seu bem, para o dele, para novos relacionamentos, para a convivência com os filhos. Pelo menos essa é uma experiência que eu desejava ter, tenho conseguido construir isso, e que eu desejo que seja por muito tempo. Não sei se no futuro, lá na frente, assim como no programa de televisão, a gente vai conviver todo mundo junto. Não tenho essa expectativa e não tenho essa necessidade. Mas eu acho que o que eu aprendi com essa reportagem que eu vi anos atrás me ajudou a me estruturar emocionalmente para entender que poderia existir caminhos diferentes do que os processos de divórcio que eu via, sempre com muita briga, muita discussão, muita rivalidade, muita dor. A dor é pertinente. A dor é pertinente. Mas como qualquer outra dor, a gente tem que superar. A gente vai aprender a superar, encontrar nossas formas naturais de superar, para que a gente possa continuar vivendo, né? Ela, como qualquer outra dor, não pode ser paralisante. Ela tem que permitir que você prossiga e que você veja que existe possibilidade de você se abrir novamente para a vida. Não necessariamente uma vida 2, mas para a vida. Você pode recomeçar, ter novas experiências, fazer outras coisas, se redescobrir do que você gosta, do que você tem vontade de fazer ainda nessa nova fase da vida. Cada fase da vida a gente tem uma experiência, uma expectativa diferente. E passados 20 anos de casados, provavelmente você já esteja numa fase mais madura, né? Não sei que momento você está, mas assim como aconteceu comigo, eu estou aos 51 anos, me redescobrindo e reiniciando aí carreira, forma de viver e resgatando sonhos, projetos e interesses. E eu desejo que você tenha uma boa experiência também aí, caso você, infelizmente, precise passar por isso também. Que seja da forma mais simples e leve possível para todo mundo que esteja envolvido, tá bom? Espero que a minha experiência, de alguma forma, possa ter te ajudado. Se ajudou, se inscreve no canal para que a gente possa estar junto aqui nas próximas, que eu desejo compartilhar várias ideias aqui e juntas podemos nos ajudar no autodesenvolvimento e crescimento pessoal. Até a próxima!